O triste e polêmico fim dos Thundercats. Por que foi cancelado? Era uma manhã chuvosa em 2025, quando um rumor começou a circular pelas redes. Os Thundercats, a franquia que marcou gerações com suas aventuras épicas e personagens carismáticos, finalmente teria seu capítulo final. Muitos fãs sentiram um nó na garganta, enquanto outros mais críticos questionavam o rumo que a série havia tomado ao longo dos anos. Para entender o que realmente aconteceu, era necessário olhar além das cores vibrantes, dos gritos de Thundercats, e da nostalgia que permeava cada episódio. A história do cancelamento dos Thundercats é ao mesmo tempo triste e polêmica, envolvendo conflitos internos, decisões comerciais controversas e o desafio de manter relevância em uma indústria em constante mudança. Tudo começou com a tentativa de relançar a série em 2011, com um reboot produzido pela Warner Bros. Animation. A intenção era clara: conquistar uma nova geração de fãs, sem alienar os antigos. Lion-O, Kietra, Pantro e companhia voltaram com visuais modernizados, enredos mais complexos e um tom mais sério. A série, inicialmente, parecia promissora, mas nem tudo que brilha é ouro. Logo nos primeiros episódios, fãs da primeira versão menos aquela dos anos 1980, com cores vibrantes e narrativa direta, menos começaram a criticar a nova abordagem. Alguns reclamavam da mudança de visual dos personagens, enquanto outros apontavam que o enredo havia se tornado excessivamente sombrio e complicado para o público infantil. Mas a crítica mais forte veio de dentro. A própria equipe de produção enfrentava divergências criativas. Fontes internas, que pediram anonimato, revelaram que havia um conflito constante entre o departamento de marketing e os roteiristas. Enquanto os criadores queriam explorar temas mais maduros e dilemas morais complexos, o marketing insistia em manter o apelo infantil, para não perder contratos de licenciamento com brinquedos e produtos licenciados. Essa tensão resultou em episódios que pareciam divididos, ora infantis, ora sombrios demais, confundindo o público-alvo. Outro fator crítico foi a disputa de direitos autorais e de merchandising. A franquia Thundercats gerou décadas de lucros por meio de brinquedos, roupas e jogos. Mas nos últimos anos, o retorno financeiro diminuiu drasticamente. A popularidade havia migrado para outras séries animadas mais modernas e os executivos começaram a questionar se valia a pena investir milhões em uma série cujo público principal já estava crescido e, em muitos casos, nostalgicamente apegado à versão antiga. Enquanto isso nas redes sociais, a comunidade de fãs se dividia. Alguns defendiam a série nova com unhas e dentes. Outros promoviam campanhas online, clamando pelo retorno da versão clássica. O clima de tensão e nostalgia, misturado com críticas severas, criou um ambiente tóxico que começou a afetar a equipe criativa. Roteiristas relatavam ansiedade e pressão para atender simultaneamente aos desejos do público antigo e das novas métricas de audiência. Um equilíbrio quase impossível de manter. Em meados de 2013, o canal que transmitia a série começou a observar queda na audiência. Apesar de esforços para reestruturar o roteiro e lançar novos arcos de história mais envolventes, os números não melhoravam. Relatórios internos indicavam que os episódios mais complexos eram pouco assistidos pelo público infantil, enquanto os mais simples não agradavam aos fãs antigos. O resultado foi um ciclo vicioso. Quanto mais a equipe tentava inovar, mais críticas surgiam e a audiência continuava a cair. A situação piorou em 2015, quando um escândalo envolvendo dubladores veio à tona. Documentos vazados mostraram que contratos não foram renovados corretamente, e alguns talentos importantes deixaram o projeto abruptamente. Isso não apenas atrasou a produção, mas também gerou uma crise de confiança entre a equipe. A direção, desesperada para salvar a série, tentou novas estratégias: mudanças de roteiristas, cortes de orçamento, inserção de episódios filler. Nada parecia funcionar. Enquanto isso, surgiram rumores de que a Warner Bros. Estava focando suas atenções em franquias mais lucrativas, como Teen Titans Go e Adventure Time. O sinal de que os Thundercats estavam em perigo se tornou evidente.
quando a empresa anunciou que não renovaria contratos de merchandising para brinquedos, para muitos, foi um sinal inequívoco. O fim estava próximo. O cancelamento oficial veio em 2018, mas a confirmação só gerou mais polêmica. Executivos justificaram a decisão, alegando baixo retorno de investimento e audiência instável. Fãs, porém, interpretaram isso como uma desculpa corporativa para abandonar uma série que, apesar de suas dificuldades, ainda tinha uma base apaixonada. Blogs especializados e canais de YouTube passaram semanas debatendo o assunto, levantando hipóteses conspiratórias. Seria a série cancelada porque incomodava certos setores do público, ou teria sido simplesmente vítima da ganância e das estratégias corporativas frias? A polêmica se intensificou em 2020, quando a Warner Bros. Anunciou planos de revitalizar a franquia com um novo projeto multimídia. Filmes, quadrinhos e jogos interativos. Mas, diferentemente do reboot de 2011, desta vez a abordagem era totalmente diferente, com foco em universos expandidos e crossovers, tentando capturar tanto fãs antigos quanto novos. A reação, mais uma vez, foi dividida. Alguns enxergaram esperança. Outros, o desrespeito definitivo à essência original. Para muitos, o verdadeiro motivo do triste fim dos Thundercats não foi a audiência ou os números de merchandising, mas a incapacidade de equilibrar nostalgia, inovação e pressão corporativa. A franquia, que começou como uma história de heroísmo, amizade e coragem, se viu presa em uma batalha interna entre o que era e o que deveria ser. Em outras palavras, os Thundercats caíram não nas mãos de vilões de outros planetas, mas na complexa selva do entretenimento moderno. Hoje, anos depois do cancelamento, a memória dos Thundercats continua viva. Fãs realizam eventos, discussões online e produções independentes para manter viva a chama de Lion e seus companheiros. Pesquisadores de mídia apontam que o caso dos Thundercats é um exemplo emblemático de como a nostalgia pode ser tanto um trunfo quanto uma maldição para franquias de sucesso. O que parecia uma simples série animada se transformou em estudo de caso sobre fidelidade do público, decisões de mercado e o custo emocional da indústria do entretenimento. Curiosamente, o legado da série não desapareceu. A influência dos Thundercats ainda é visível em novos desenhos, jogos e até em memes que circulam pelas redes sociais. Mesmo cancelada, a série deixou uma marca indelével. Mostrou que heróis podem cair, mas nunca desaparecerão completamente da memória coletiva. O triste e polêmico fim dos Thundercats é, portanto, um lembrete cruel, porém fascinante, de que nem todo sucesso é eterno e que a linha entre legado e esquecimento é muitas vezes ditada por decisões humanas e não por mérito artístico. E, assim, enquanto o sol se punha sobre a Baía de São Francisco, com a ilha de Alcatraz ao longe, o rugido final de Lion o parecia ecoar pelo tempo, lembrando aos fãs que, embora os Thundercats tenham desaparecido da televisão, suas aventuras e lições de coragem e amizade continuam vivas no coração de quem os amou.